Boa noite, Deus. Vamos colocar de pé. Você que está em sua casa, eu convido também você nessa hora a se colocar de pé. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e nessa noite se entregue a Jesus. Porque nessa noite Jesus te chamou aqui, não foi em vão. Essa noite Jesus te chamou aqui, foi para que você tenha um encontro com Ele, para que você saia daqui cheio do Espírito Santo, para que você saia daqui cheio do poder dele. Nessa noite Jesus te chama, e eu tenho certeza que Ele vai fazer algo novo sobre sua vida. Nessa noite eu não sei a maneira que você está entrando na presença de Jesus, mas eu tenho certeza que você vai sair totalmente transformado. Você vai sair hoje daqui sentindo paz, você vai sair daqui sentindo alegria. Eu não sei como está a sua vida, mas eu tenho certeza que Jesus vai vir com a solução. Eu tenho certeza que a história é mudada no momento que clamamos o nome dele. Eu tenho certeza que tudo que parece que não vai se resolver, no momento que clamamos o nome de Jesus, ele entra com o teu poder e faz um milagre. Porque nós servimos um Deus do impossível, nós servimos um Deus de milagre, nós servimos um Deus que tem uma promessa sobre sua vida e a promessa vai ter que se cumprir, porque nós somos filhos de Jesus para um alto preço, para que essa promessa me se cumpra sobre nossas vidas. Então que essa noite você só abra o seu coração, que essa noite você só entregue sua vida a Ele, porque o resto Ele vai fazer. Nessa noite eu digo que você venha fazendo fácil, deixe o pesado para Jesus. O fácil é somente você abrir o seu coração e dizer: Jesus, eis-me aqui. E Ele vai entrar e fazer o que está sendo fardo para você. Ele vai entrar nessa noite e vai mudar essa sua história. Ele vai entrar nessa noite sobre sua vida. Ele vai entrar nessa noite sobre sua casa, você que está me assistindo. E Ele vai mudar a história totalmente. Que hoje Ele entra sobre os corações que estão quebrados. Hoje Ele entra sobre os corações que estão aflitos. Hoje Ele entra sobre essa mente que está totalmente perturbada. E Ele vai mudar essa história, Ele vai mudar essa situação. Porque esse Deus é um Deus de milagre. E Ele está aqui hoje. Ele está aqui, Ele vai fazer. Ele está aqui, Ele vai transformar. Porque Tu já está aqui, Jesus. Nessa hora vai Ele sobre essas casas, Ele sobre esses corações abatidos. Que hoje depressão, Jesus, vai ser destruída. Que hoje tristeza vai ser aniquilada. Que hoje toda angústia, Jesus, toda ansiedade, nós vamos colocar debaixo dos nossos pés. Porque o Senhor está aqui operando milagre. O Senhor está aqui operando maravilha. O Senhor está aqui nessa noite, Jesus. Mediante o seu nome, Pai. Mediante o seu nome, que eu determine, Jesus, que hoje milagres acontecerão. Mediante o seu nome, Jesus, que eu digo que hoje milagres, Jesus, vai realizar em nossa casa. É somente você acreditar. Eu tenho certeza que você não é igual aqui, irmão. Eu tenho certeza que você está aqui nessa noite, porque você crê no poder de Jesus. Então a intenção da batalha hoje comigo. Ele vai conquistar agora conosco e vamos, porque Deus já nos deu a vitória. Deus já está nos dando a vitória. Nós gritamos, Jesus, toma alguns sobre nossa casa. Nós gritamos, toma alguns sobre nossos familiares. Nós gritamos, toma alguns sobre nossas vidas. A miséria, Jesus, nessa noite, nós dizemos que Deus está retirado. Jesus, tudo que está oprimindo o seu povo, tudo que impede o seu povo de sentir a sua presença, de sentir a tua glória, Jesus, hoje, Pai, o seu nome é poder, o seu nome é vitória, é que Jesus está sendo transformado. Será feito um milagre nessa noite. É somente você crer. É somente hoje você abrir seu coração e dar crédito para essa palavra. Dá crédito para o que Deus está dizendo.
você sofrer. Chega de você a cada dia planejar algo acontecer. Então que você nessa noite diz para Jesus: Pai, entre com uma providência. Estou aqui, Jesus. Estou aqui, Jesus. Estou aqui e quero viver o milagre. Estou aqui e quero viver algo novo. Estou aqui, Jesus, e eu quero o meu espírito nessa coração nesse lugar. Está agora nesse lugar, Jesus, o seu poder. E eu vou pedir glória, Jesus. Vou pedir glória. O mal não pode durar você. Porque está aqui é o poder de Jesus. Mas aqui, vendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando este mundo, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando o coração, te adorarei. Estás aqui, transformando vidas, te adorarei, te adorarei. Hoje começa caminho no deserto, nos anos mudam. Eu sei que tu és, o seu Deus é, meu Deus é. Hoje começa caminho no deserto, nos anos mudam. Eu sei que
mudar o quadro da sua vida. Jesus é isso aqui. E Ele agora está te tocando. É somente você só pegar a Ele. Se entrega ao Espírito de Jesus. Se entrega ao Espírito Santo. Que hoje tudo começa a ser transformado. Que hoje tudo começa a ser resolvido. Não entregue os pontos da sua casa. Não entregue o ponto da sua vida. Não entregue o ponto dos seus filhos. Hoje você está aqui para lutar. Hoje nós estamos aqui para lutar juntos. Nós queremos, Jesus, essa guerra, nós vamos sair e lutar. Se a luta é você, então que você hoje fala, Jesus, eu vou daqui transformar. Se a luta está dentro da sua casa, você diz, Jesus, o Senhor Deus de milagre, então entre lá, Pai, agora mudando esse quadro. Mas não aceite sair daqui, não. Sem ser transformado hoje. Sem ser tocado pelo Espírito Santo. Sem ser tocado pelo poder de Jesus. Porque Ele pagou outro preço por você. Ele pagou outro preço pelo seu filho. Ele pagou outro preço por todos os seus entes queridos. Então não aceite esse mal sobre a vida dele. Não aceite esse mal sobre a sua vida. Não aceite a violência espiritual. Não aceite o distanciamento de Jesus. Não aceite não ser tocado pelo Espírito Santo. Não aceite não ser cheio pelo Espírito Santo. Não aceite aquela lista sensível à palavra de Jesus. Deus está aqui. Você vai ser transformado. É somente você entrar na sala do trono e deixar esse Deus fazer o resto. Então adore esse Deus comigo nessa hora. Diga. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Isso é quem tu és. Diga. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Isso é quem tu és. Declara Deus. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Isso é quem tu és. Jesus, esse é quem tu és, Pai. O Deus que faz milagre. Esse é quem tu és, Jesus. Deus que faz o impossível. Quando todo mundo já acha, Jesus, que não tem mais jeito. Esse é quem tu és, Pai. O Deus que no meio da escuridão, o Senhor vem com a tua luz e nos mostra o caminho. Então por isso, Jesus, nós te adoramos. E hoje nós queremos ir mais perto, Jesus. Nós queremos ir mais perto de ti, Jesus. Que você diminua hoje e deixe Jesus crescer sobre sua vida. Que você se prostre hoje e deixe Jesus brilhar sobre sua casa. Porque esse é quem Ele é. O Deus impossível. E tudo é tudo que nós queremos. Jesus, tudo é tudo que nós precisamos. Sem Deus nós somos. Sem Deus nós somos.
tocado pelo teu Espírito, é ser tocado, Jesus, pela tua glória. Então, diga todo o seu coração, porque hoje você está aqui somente para adorar. No momento que você adora, milagres acontecem. No momento que aqueles discípulos estavam, aqueles servos estavam adorando Jesus, eles estavam presos ali, o milagre foi acontecendo. Ninguém estava entendendo, mas é porque no momento da adoração algo acontece. E todo momento que você está adorando Jesus, o milagre está acontecendo na sua casa, o milagre está acontecendo sobre a sua vida. Então somente adore esse Deus, somente contemple o nome de Jesus, porque Jesus, o seu nome é poder. Então milagres irá acontecer, Pai. Milagre irá acontecer, Jesus. Tudo diga, tudo que eu mais quero é te ver. E tua glória e poder, tua majestade é real, tudo que eu mais quero é viva com tua glória e poder, tua majestade é real. No momento que você está adorando agora, o milagre está acontecendo. Vai dizer Jesus, vai dizer Jesus, tua majestade é real, Jesus. O milagre está acontecendo agora. Correntes são quebradas, correntes são quebradas. No momento da adoração, correntes estão sendo quebradas, correntes estão sendo quebradas. Jesus, no seu nome, o inferno se remete. No seu nome, Jesus, não pode viver, Jesus. No seu nome, o diabo não existe. E nós temos o seu nome. Nós dizemos, todo espírito da depressão, todo espírito do fracasso, todo espírito de ansiedade, é destruído agora. Tudo que eu mais quero, em nome tudo que eu mais quero é te ver, e voa com tua glória e poder, tua majestade é real. Tudo que eu mais quero, e voa com tua glória e poder, tua majestade é real. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como e deixa-me de novo. Você que quer uma salva de palmas a Deus. Amém, povo de Deus? Nós vamos nos alegrar aqui, nós vamos levar a nossa oferta de amor diante do trono, amém? Aplauda Jesus, que é digno de todo louvor e toda adoração. Aleluia! Quero levar minha oferta de amor, eu te louvo, Senhor.
Jesus, nascemos para te adorar. Nascemos, Jesus, para glorificar o seu nome. Então que nesse momento eu peço que o Senhor venha, Jesus, através da tua palavra, continuar manifestando o seu poder, continuar, Jesus, trazendo esperança, continuar trazendo milagres sobre a vida do seu povo. Vivemos para te adorar, vivemos para glorificar a ti, Jesus. Nossa vida, Jesus, colocamos diante de ti. Gastaremos nossa vida, Jesus, somente para ti, porque não vale a pena viver sem o Senhor. Não vale a pena, Jesus, viver sem a tua presença. Não vale a pena, Jesus, viver sem o Senhor sobre nossas vidas. Então que nessa noite você possa dizer: Jesus, gastarei a vida aos seus pés. Tudo que eu tenho é de ti. Então, hoje, porque estamos aqui, Jesus, como servos. Estamos aqui somente, Jesus, para te servir e a cada dia ouvir a tua voz. Então faça, Jesus, sobre a casa do seu povo, porque eles até agora não conseguiram. Faça sobre nossas vidas, Jesus, porque nós ainda não conseguimos fazer. Que hoje você possa querer fazer o passo que é adorar Jesus e deixar Ele operar o que se acha difícil. Que hoje Jesus Ele te chama para ter um encontro com Ele novamente. Então vai encontrar Jesus. Diga: Pai, aviva novamente minha casa, aviva novamente, Jesus, meu coração, aviva novamente minha vida, porque precisamos, Jesus.
glória sobre sua vida. Diga, despeja hoje, despeja agora. Derrama o teu Espírito, seja hoje, seja agora. Pai,
Diga graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Podem sentar. Tenha uma excelente noite a você que nos acompanha também em sua casa, em nome de Jesus. Antes de nós entrarmos aqui a palavra, deixa eu falar alguns recadinhos importantes em nome de Cristo, para você que nos acompanha, você que é patrocinador, você que é dizimista. Pastor, ainda não cumpri meu voto de patrocínio, ainda não entreguei minha fidelidade, não deixa para depois não, seja fiel ao Senhor. Aí nos comentários do Facebook tem as contas que você pode fazer pelo aplicativo do seu celular, pela internet bank, no caixa eletrônico, ou se você puder, pode vir diretamente à igreja. O comprovante você envia para o WhatsApp 011 974869694, tá bom? Fique conosco, Deus vai abençoar em nome de Jesus. Queridos, eu estou falando a respeito, estou dando uma mensagem desde quarta-feira a respeito da diferença da expectativa e de fé. São duas coisas distintas, mas que sem percebermos, nós acabamos confundindo uma com a outra. Há pessoas que fazem grandes expectativas por um negócio, por exemplo, ou por um relacionamento, ou por um trabalho, ou até mesmo, pastor, olha, me prometeu tal coisa. A pessoa faz grandes expectativas. E quando aquela expectativa se torna uma expectativa frustrada, ou dá certo, a pessoa carrega consigo algumas marcas, que mais à frente vai trazer algumas consequências. E eu estava falando na quarta-feira a respeito de Bartimeu, que enquanto ele ficava à beira do caminho, mendigando com a sua capa, mesmo sabendo que Jesus poderia, ou já tivesse passado por ali, a vida dele não mudou, continuou sendo a mesma, até que ele decidiu clamar. Algo mudou dentro dele. Ele deixou a expectativa de ser curado, de ser ajudado, para viver pela fé. E o clamor dele fez Jesus parar. Ele não somente recebeu a cura, mas também recebeu a salvação. A Bíblia diz, vai, a tua fé te salvou. E naquele momento ele tornou ver. Então houve uma mudança. Hoje pela manhã, no primeiro culto, eu fui dando alguns exemplos, eu não estou falando a respeito de algumas coisas, eu falei a respeito de Israel, junto com Moisés. Moisés, a Bíblia diz que ele tirou o povo do Egito, chegaram até a cidade, o local onde havia uma fonte chamada Mara, mas não puderam tomar daquelas águas porque eram amargas. A diferença da pessoa que vive na expectativa. Eles esperavam que a caminhada deles fosse rápida. Eles esperavam que Canaã fosse bem ali, como diz Mineiro, né? Onde você vai? Bem aí. Vai 3 quilômetros andando. Né? Já tinha onde nós somos? Quando falo bem, é 5 quilômetros a pé. Enfim, voltando aqui. E a caminhada deles foram longas. A trajetória deles foram longas. E eles então até se frustraram. Quando eles acharam que tinham encontrado água potável, não puderam beber. E se frustraram. A pessoa frustrada murmura. A pessoa frustrada fala mal. A pessoa frustrada, ela quer te frustrar. Se ela tem um casamento frustrado, ela quer frustrar o seu. Se ela tem a vida financeira frustrada, ela quer de alguma maneira frustrar a sua. Nós temos que estar vigilantes sempre na palavra para não nos desviarmos do intento que Deus tem no nosso coração, ou a promessa que Ele tem para nós. Enquanto Moisés, quando viu aquilo, a Bíblia diz que ele clamou, Deus mostrou um leito, ele lançou nas águas e as águas foram transformadas. Essa é a diferença. Onde já se viu que um leito pode mudar águas, mas a fé que ele tinha naquilo que Deus estava mostrando, fez com que ele então fizesse um ato de fé, lançou aquele lenho e aquelas águas foram transformadas. Depois eu falei a respeito de Caleb e Josué, homens de Deus. Eles subiram com mais 10 espias. Deus havia dado uma ordem: olha, separa os 10 cabeças maiorais de cada tribo e vai espiar a terra que eu já dei ao povo de Israel. Era algo dado. O que eles tinham que fazer? Somente assumir. Quando voltaram de lá, a Bíblia diz que eles falaram: olha, realmente tudo que Moisés falou é verdade, mas
Lá estão os filhos de Anak, lá os amorreus, os jebuseus, os ferezeus. Não tem jeito, é povo muito poderoso. Nós vamos padecer. Enquanto Caleb fez calar todo o povo. Quando nós estamos na fé, irmãos, você pode mandar no inferno se calar e ele vai se calar. Aquela ação do inimigo não terá mais nenhum poder sobre a vida daquela pessoa que está cheia da fé em Cristo Jesus. E eles possuíram a terra. Lutaram e prevaleceram contra aquela grande multidão. E nós vamos falar hoje a respeito de um homem. Este homem houve uma mudança na vida dele. Deus teve que trabalhar na vida dele para ele deixar aquelas expectativas fracassadas para agir então pela fé. Vamos ver? Abra sua Bíblia lá em Juízes. Juízes é no Antigo Testamento. Se você abrir lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Juízes capítulo 6. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Se você não achou, só levantar a mão. Os obreiros, mãos ali, ajudam você. Juízes capítulo 6. Nós sabemos aqui um pouquinho da história. A Bíblia diz que o povo de Israel estava vivendo uma penúmbra terrível por causa de uma desobediência. A Bíblia diz que Deus havia dado uma ordem: olha, vocês não irão temer os deuses dos amorreus. E eles temeram. Durante 7 anos, os midianitas estavam tendo vitórias sobre o povo de Deus. A Bíblia fala que eles estavam vivendo, vamos dizer, uma vida de fracasso completo, uma pobreza terrível. E o que aconteceu? Deus então, através de uma oração, mudou a história. E para mudar a história, ele teve que trabalhar com alguém. Às vezes, para mudar a nossa vida, ele tem que trabalhar com nós mesmos. Para mudar o estado do nosso casamento, para mudar o estado da nossa família, para mudar o estado espiritual de uma pessoa, nós temos que então entender que ele tem que começar esse trabalho em nós. Capítulo 6, versículo 11, diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Besrita. E Gideão, seu filho, estava mareando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez subir o Senhor do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos. Olha o que estava dentro de Gideão. Poxa vida, hein? Falaram lá, contaram lá atrás, os nossos pais nos contaram que Deus havia nos libertado do Egito, que Deus nos fez entrar numa terra boa, uma terra fértil, uma terra que manava leite, manava mel. Mas olha só o que nós estamos vivendo. Para Gideão era uma frustração. Por quê, pastora? Porque tudo aquilo que um dia ele havia ouvido, ele não estava vivendo. Que ele havia criado uma expectativa: não, as coisas vão melhorar. E entrava ano e saía ano, e a penumbre e a miséria dominava aquele lugar. E tem pessoas assim, irmãos, que o inimigo primeiro ele traz algumas expectativas. Preste atenção, eu estou dizendo que todas as expectativas nos trazem frustrações, mas grande parte delas, se nós não
vai trazer um decorrente fracasso. E a palavra de Deus então diz, e você, Senhor, como é que pode o Senhor ser comigo? Estou na miséria, estou trabalhando que nem um condenado aqui, para ver se eu consigo salvar alguma coisa, para minha família não morrer de fome. Meus pais, meus avós, fulano, beltrano, nós ouvíamos tantas histórias, e essas histórias nós não estamos vivendo hoje. Eu pergunto, ele estava frustrado, sim ou não? Sim. E tem gente que está frustrada. Poxa, pastora, quando eu comecei na igreja, eu pensei que as coisas iam mudar na minha casa. Quando eu comecei a buscar a Deus, eu pensei que essa situação iria se resolver automaticamente. Irmão, enquanto você não aprender a viver pela fé, você vai ter uma vida frustrada. Porque o inimigo nunca vai mostrar a você a solução para um problema. Ele vai mostrar mais um problema. Ele vai colocar mais uma barreira. E a palavra de Deus diz então, que ele ficou decepcionado. Olha só, o Senhor disse que é comigo, mas estou vivendo essa vida. O Senhor disse que nos livraria, nos colocaria numa terra que mana leite, que mana mel. Tá bom, até que estou colhendo aqui o trigo nesse lagar. Mas, para quê? Os midianitas estão chegando. A Bíblia diz que eles vinham como nuvens de gafanhoto. Imagina a multidão, com cavalos, com camelos, com seus gados, destruía toda a novidade da terra, aquilo que eles podiam levar, eles levavam, consumiam o que sobrava, e Israel ficava chupando o dedo. Deus não quer que você se sinta frustrado, pastor. Dentro de mim existe uma frustração, porque ainda você não aprendeu a viver na fé. E viver de fé, na fé em Cristo, não é viver aquilo que é aparente, aquilo que os olhos veem, aquilo que o corpo sente. Viver na fé é viver aquilo que as Escrituras diz, tendo a certeza, se é promessa dada, é promessa cumprida pelo meu Deus. Ele diz, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por que eu diria e não faria? Por que eu falaria e não cumpriria? E Gideão estava com esse sentimento. E Deus então teve que trabalhar no coração de Gideão para essa situação mudar. Se nós não permitirmos que Jesus nos trate, é como uma ferida, irmãos. A pessoa ela vê a ferida, tem uma ferida, mas se não tratar, vai dar bicho. Vai ou não vai? Eu não preciso trabalhar na área da saúde para saber. Eu tive um cachorrinho, não ri do nome do cachorro, não. O nome do cachorro era Moleque. E o moleque era levado. E onde nós morávamos tinha um mercado. E os donos do mercado se apaixonaram pelo moleque. Eu não precisava comprar ração mais. Eu não precisava nem pagar mais veterinário. Eu tenho que levar, eu vou levar o veterinário. Não, eu levo. Levava o moleque para o veterinário. Vou estar fazendo não sei o quê. Eles se apaixonaram pelo moleque. E uma pessoa muito maldosa, irmãos, quente, fervendo, e jogou no cachorro. Pessoa maldosa, né? Misericórdia. E foi bem aqui no pescoço dele. E ele ficou muito. Eu não gastei um centavo com o veterinário. Esse casal, que eram muito amigos nossos até, pagaram todas as despesas. Só que o veterinário falou assim para mim, olha, tem esse spray que você vai ter que passar todo dia, pelo menos 3 vezes por dia. Porque se deixar de passar, cria bicho. Eu falei assim, aí vai ser mais difícil para ele se curar. Então nós ficávamos vigilantes com ele, porque tinha que primeiro sair aquela parte apodrecida, que chegou a apodrecer e tudo, para fazer todo o tratamento. E tem muito cristão que não permite ser tratado. Fazer aquela parte de limpeza que é necessária. E essa limpeza só o Espírito Santo pode fazer. Gideão era um homem de Deus, mas era frustrado. E tem gente assim na igreja. Talvez não seja você. Tem pessoas que conhecem o Evangelho, mas pastora, eu me sinto frustrado nessa parte. E olha só como Deus começou a tratar Gideão. Versículo 14, diz assim, então o Senhor olhou para ele
e disse: vai nesta força, ou nesta tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? A palavra que Deus havia dado a Gideão era uma palavra para Gideão se levantar. Então eu vou, se Deus está falando, eu vou. Mas não foi isso que aconteceu. Olha só. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só. Oh, glória a Deus. Nesse momento, irmãos, Gideão permitiu o tratamento no coração dele. Aquilo que era frustração agora se tornou fé. E às vezes nós temos que passar por este processo. Pastora, eu me sinto frustrado, porque eu orei por determinada coisa e não aconteceu aquilo que eu esperava. Eu esperava que algo sobrenatural ia acontecer. Lembra do caso de Naamã? Se não me engano, está em 2 Reis, vamos lá? 2 Reis, é um pouquinho mais à frente, né? Capítulo 5. Eu não preparei essa parte, não, mas é importante que nós tenhamos no nosso coração. Capítulo 5 de 2 Reis fala a respeito de um homem chamado Naamã. Capítulo 5, tá? De 2 Reis. Este homem era um homem honrado pelas pessoas, porque o próprio Deus havia usado ele para libertar o seu povo. Mas ele tinha um problema. Ele tinha uma frustração que ele carregava consigo. Qual era a frustração, pastor? Ele era leproso. Ele não podia viver em sociedade. A sua casa era fora. Ou seja, aquele homem era frustrado. Não tinha alegria. Tinha uma esposa, tinha seus servos, seus criados, as pessoas se curvavam diante dele, mas ele, dentro de si, ele se achava uma pessoa frustrada. Poxa, eu continuo leproso. Até que uma menina trazida da terra de Israel chegou: olha, se meu Senhor estivesse diante do homem de Deus que está em Samaria, ele com certeza o restauraria da sua lepra. E ele foi com a sua comitiva, e chegando lá diante do rei, o rei achou que ele queria procurar briga, procurar guerra. Ele disse: não. Quando o profeta ficou sabendo, olha, deixai vir a mim, que saberá que há profeta em Israel. E ele foi, todo pomposo com a sua comitiva, mas continuava leproso. É como dizem, tinha tudo, mas não tinha nada. A pessoa frustrada é assim. Pode aparentemente ter tudo, mas sempre vai carregar consigo uma frustração. A pessoa sempre vai viver uma amargura na vida. E era o caso de Naamã. Olha o versículo 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás e ficarás o quê? Purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ele estava indignado, pastora. Mas com toda a razão. Eliseu nem foi atendê-lo. Irmãos, quando Deus dá uma direção, nós temos que assumir aquilo que Deus está falando. Eliseu não podia mudar a direção que Deus estava dando a ele. Era aquilo. Às vezes Deus nos dá uma direção e nós achamos: mas não tem problema. Deus, ele sabe do meu coração. Mas não é a direção de Deus. Não, pastora, mas olha, Deus conhece o meu coração, ele conhece o meu pensamento. Mas se não é a direção de Deus, não insista. O que começa errado, termina errado.
Isso que é a verdade. E a palavra de Deus diz então que ele ficou indignado, porque o homem de Deus mandou um mensageiro e falou: ó, você vai lá no Jordão. Era tempo em que talvez o rio não estivesse na cheia, ou seja, a água parecia mais barrenta, e ele falou assim: olha, não são as águas de Abana e Fapá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ele tentou até achar um modinho de ser abençoado, mas não era a direção. Enquanto a pessoa não permitir ser tratada por Deus, ela vai viver frustrada na vida. Vai trabalhar, e nada vai ter. Vai lutar pelo casamento e nada vai acontecer. Vai buscar pelo filho e vai continuar a mesma coisa, porque está frustrado ainda. Não permitiu esse tratamento que só o Espírito Santo pode fazer. E a palavra de Deus diz o que aqui? Vamos continuar? Versículo 12. Não são porventura Abana e Fapá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Ele iria morrer leproso, irmão, se os servos dele não abrissem os olhos. Deus estava querendo tratar Naamã e Naamã não estava aceitando. Deus quer tratar cada um de nós. Deus quer tratar o nosso caráter. Deus quer tratar o nosso coração, os nossos pensamentos. Irmão, gratidão revela quem somos. Quando somos gratos, revela quem somos. Quer conhecer alguém, o caráter de alguém? Veja se essa pessoa é grata. A ingratidão vai revelar o caráter de muita gente. Mas Deus quer tratar. Ele quer trabalhar conosco. E ele diz mais ainda aqui, versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta disser alguma coisa porventura, ou alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo, ele lava-te e ficarás purificado. Ele entendeu que Deus estava pedindo para ele, não era nada fora do comum. Às vezes, para que o extraordinário de Deus aconteça em nós, basta uma simples coisa. Uma coisinha de nada. Às vezes é abandonar uma prática errada. Ah, mas ninguém vê, mas Deus está vendo, meu irmãozinho. Deus está vendo. O que adianta? O diabo está lá, pronto, só esfregando a mão, esperando a oportunidade. Não, pastora, tem coisas aqui no meu celular que ninguém pode ver. Não, irmão, meu celular é aberto, não tem nem senha. Não tem nada que ver, não. A Bíblia diz: se seus olhos forem maus, o que você tem que fazer com eles? Arrancá-los. Se você olha uma pessoa do sexo oposto com outra intenção, irmãozinho, o seu caráter precisa ser trabalhado, ser tratado. E eu digo para ambos os sexos. Se ainda aquilo te atrai, coisas que você olha e sabe que são pecaminosas te atrai, o seu caráter tem que ser tratado, ainda não foi tratado. Ainda às vezes nós ficamos chutando pedra na vida, porque não dá certo, para mim é tudo mais perigoso, para mim tudo é mais difícil. Estamos frustrados. Se estamos frustrados, não estamos na fé. Quando Naamã entendeu que aquilo que Deus estava mostrando para ele é algo simples, ele foi mergulhou. Ele agiu pela fé. Não eram as águas do rio Jordão que o curaram, mas foi a fé na palavra de Deus, dada por intermédio de Eliseu, que ele foi curado. Ele foi, lavou-se, e olha que coisa bonita, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão, quantas vezes?
ele obedeceu a ordem, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Aleluia. Ele entendeu o que era preciso. Gideão teve que passar por este processo para que ele também fosse um instrumento de Deus para libertar Israel. Nós sabemos a grandeza que Deus fez através de Gideão. Meu irmão, Deus também quer abençoar a sua vida. E se você deixar as expectativas, a expectativa de Naamã é: ele vai vir, ele vai levantar a mão, ele vai invocar a Deus, aí ele vai passar a mão no local da lepra e eu vou ficar com... Era a expectativa. Deu com burros na água. Eliseu não foi nem pertinho dele. Mandou um mensageiro: manda ele se lavar lá no Jordão 7 vezes. Não pode nem ser 5 e nem 8. É 7. E ele ficou frustrado. Mas quando ele agiu por fé, ele ficou purificado. Primeiro, deixa ser tratado por Jesus. Esse tratamento somos nós que permitimos. Segundo, aquilo que Deus manda você fazer, não ache que é difícil. Gideão achava também. Mas quando ele foi tratado pelo Senhor, ele livrou Israel. Naamã foi curado. Bartimeu recebeu salvação. Assim nosso Deus também fará conosco, de acordo com a nossa necessidade. Assim como Deus usou a Gideão para livrar ao povo de Israel, Deus também quer usar você, para que você seja esse instrumento de Deus. Mas seja tratado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Vamos aplaudir o nosso Deus, bem forte em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, eu vou pedir agora, os irmãos vão se preparar, vão entregar para você aquela água. Você não participa se você tem fé, tá bom? Não é obrigado. Mas se você tem fé, você pode pegar e participar conosco desse ato de fé em nome de Jesus. E nos 3 cultos anteriores, Deus abençoou, vai abençoar também a sua vida, em nome de Jesus. Tem um testemunho lindo, irmãos, que eu recebi. Nos foi pedido oração para um rapaz chamado Joel. Ele estava com um problema no pâncreas, se eu não me engano, e os médicos não tinham dado mais esperança para a família. O caso era seríssimo. E nós entramos em oração e, glória a Deus, já está em casa. A infecção desapareceu, a infecção estava muito alta. Pode ser lindo, tá? A infecção os médicos já tinham desenganado, mas Deus trouxe de volta, Deus deu a vida em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus que nós cremos. Ele está pronto para abençoar a sua vida também, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Isso, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Isso. Conforme você for recebendo, irmãos, fiquem de pé, em nome do Senhor Jesus. Bem aberto para o nosso Senhor, para o nosso Salvador. Ele já está aqui neste lugar. A palavra de Deus diz que aonde o Senhor está, ali é liberdade. Querido Deus e amado Pai, meu Deus, eu tenho pedido ao Senhor para que a unção do Teu poder, o fogo de Deus, esteja, meu Deus, sobre cada copo com água que nós vamos participar. Há pessoas que precisam da cura, meu Deus, outros da libertação, outros estão iniciando hoje, meu Deus, esse tratamento, o mesmo tratamento que Naamã teve que passar, o mesmo tratamento, Deus, que Gideão teve que passar. Deixar as expectativas frustradas e as frustrações de lado para viver pela fé, para agir pela fé.
Ah, Deus, eu imagino a alegria de Naamã ao sair daquelas águas, de ver aquela carne, meu Deus, completamente curada, limpa daquela lepra. Eu imagino a alegria de Israel em ver a derrocada completa dos midianitas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, essa pessoa também quer se alegrar. Essa pessoa também, meu Deus, quer ser feliz. Essa pessoa também, Deus, quer testificar dos seus milagres, Pai. Então, Espírito Santo, coloque este poder inigualável sobre cada copo com água, em nome de Jesus. E todo aquele que participar com fé recebe a bênção de Deus para a glória do Senhor. Participe agora desta água. Oh, Pai, vem fazer agora, Deus, os teus milagres acontecendo em nome de Jesus. As dores, as alergias, meu Deus, sendo agora completamente destruídas. Meu Deus, os pensamentos frustrados, os pensamentos, meu Deus, que essa pessoa muitas vezes tem carregado consigo, meu Deus, de tristeza, de amargura, agora, meu Deus, estão sendo transformados. Vem agora, Jesus, nessa vida que está dizendo: Senhor, eu quero esse tratamento, eu não quero mais viver frustrado, eu não quero mais viver decepcionado, eu não quero mais achar que tudo está perdido na minha vida. Jesus, eu quero agora o que Naamã recebeu, eu quero agora, meu Deus, a purificação que ele alcançou, meu Deus, eu quero agora a liberdade que Israel alcançou através de Gideão. Vem poder de Deus agora. Sabemos que nas tuas mãos está toda a força e está todo o poder, em nome do Senhor Jesus. E Pai, tenha liberdade agora para operar, em nome de Jesus.
irmãos que nos acompanham. Tenham uma excelente noite. Nós estamos na campanha dos 21 dias de Daniel. Hoje completamos o 7º dia já. Vem fazer parte desse momento de fé, em nome de Jesus. E amanhã, segunda-feira, segunda, quarta e sexta, 9, 14h30 e 19h30. Domingo que vem, 8, 10, 15 e 18h30. Dia 31, nós teremos uma reunião especial aqui, às 7h30. Eu mesmo estarei realizando essa campanha, em nome de Jesus, finalizando com chave de ouro, tudo para a glória de Deus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana e toda a sua casa. Um forte abraço e até mais, em nome de Jesus.